Fala pessoal, bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo Josebes Lopes. No vídeo de hoje eu falarei sobre o 17º livro que eu li no ano 2017, li no mês de julho, chamado Design Inteligente Sem Censura. Eu acho até engraçada a maneira como eu descobri esse livro. Eu estava na livraria e ao passar os meus olhos para a capa do livro eu entendi Design Inteligente Sem Frescura, mas na realidade é sem censura. Um guia claro e prático para o debate. Esse livro é escrito pelos autores norte-americanos William Dembski e Jonathan Witt. Sobre esse autor, William Dembski, ele é um grande estudioso do tema. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o design inteligente foi com um livro dele, um livro ainda importado, era em inglês, comprei no Amazon, chamado Design Inteligente, uma ponte entre ciência e religião. Há mais ou menos uns 10 anos atrás que eu li. Eu não li o livro todo, era em inglês, apesar de ler um pouco em inglês, mas é cansativo, ficou cansativo. Eu li mais ou menos a metade do livro apenas, mas foi ali onde eu tive o primeiro contato com o design inteligente. Esse tema é muito debatido em outros países, principalmente nos Estados Unidos, onde lá o debate é bem acirrado, principalmente sobre o currículo de biologia das escolas públicas. Alguns estados, eles veem com bons olhos o design inteligente, outros não, já rejeitaram. Lá os estados eles têm bastante liberdade na questão do currículo escolar. Mas aqui no Brasil ainda é um tema que não é muito discutido, não é muito debatido. E pouco se tem material em português sobre esse assunto. O interessante é que nesse ano 2017, a Faculdade Mackenzie abriu um centro de estudos entre fé e ciência, religião, e lá também vão estudar um pouco sobre design inteligente, né? Então, os proponentes do design inteligente do Brasil comemoraram muito, porque é uma faculdade respeitada, que tem muito respaldo na sociedade brasileira, abriu-se para o debate entre DI e evolucionismo. Esse livro é um livro curto, 135 páginas, publicado pela editora Cultura Cristã, e é dividido em 7 capítulos. O primeiro capítulo, Viagem Fantástica, os autores eles escrevem uma espécie de conto. Como seria se fosse possível encolhermos e viajarmos para o interior de uma célula. E aqui eles vão falar sobre a complexidade da célula. Que muitos acham que a célula é muito simples, mas na realidade ela é complexa por demais. Principalmente o flagelo bacteriano, que segundo os autores é o menor motor rotativo do mundo. Então eles vão fazer aqui algumas análises sobre o flagelo bacteriano. No capítulo 2, a revolução do design, eles vão explicar por que o design ele tem revolucionado a ciência atual. Alguns podem não gostar do design, no entanto, não se tem mais como ficar indiferente para o design inteligente. É necessário sentar sim, debater o assunto, por mais que se concorde ou não. Alguns evolucionistas, principalmente, não têm nem, segundo eles, perdido seu tempo para debater o design inteligente. No entanto, cada ano que passa, o design inteligente tem ganhado força e até aqueles críticos ferrenhos que em outros momentos não perdiam nem seu tempo tentando refutar o design inteligente, agora já estão refutando, já estão criticando, já estão buscando maneiras de mostrar que o design inteligente não é verdadeiro. Então isso mostra que o design inteligente realmente chegou para ficar e não tem mais como ficar indiferente a essa teoria. Capítulo 3. O menor motor rotativo do mundo. Ele volta a falar sobre o flagelo bacteriano, que ele falou lá no capítulo 1, e aqui requer que tenhamos um pouquinho mais de conhecimento científico, principalmente na biologia. Eu confesso que nesse capítulo 3 eu senti um pouco de dificuldade, porque ele começa a abordar alguns termos mais técnicos, apesar do livro ser introdutório. Qualquer pessoa, um leigo em ciência, pode ler. No entanto, alguns termos que ele usa da biologia, da bioquímica, pode nos trazer dificuldade na leitura. E ele vai falar com mais detalhes a respeito do flagelo bacteriano, que seria uma cauda, né, que responsável pela locomoção das bactérias, que é considerado o menor motor do mundo, segundo os autores. E para os autores, esse flagelo eles não poderiam
ter evoluído em processos aleatórios, e sim ter sido projetados. Capítulo 4, o teste do design, eles vão explicar sobre o teste para identificar se um fenômeno, se algo realmente foi projetado ou não. Eles utilizam aqui um método criado pelo escritor Michael Beer, na verdade é bioquímico. Michael Beer, ele escreveu um livro muito famoso chamado A Caixa Preta de Darwin. Eu lembro que esse livro também, quando foi publicado há alguns anos atrás, se não me engano aqui no Brasil, há uns 15 anos atrás, foi muito sucesso, onde ele tenta mostrar algumas falhas da teoria evolucionista de Charles Darwin. E os proponentes do design inteligente usam muito, bebem muito dessa fonte, desse livro A Caixa Preta de Darwin. Esse livro, sim, requer um bom conhecimento de química, de biologia. Ele realmente é um livro que não é indicado para todas as pessoas. Tem que ter um bom conhecimento nessas áreas para poder entender o que é que ele está explicando, principalmente no que diz respeito à complexidade irredutível, que é um termo usado para dizer que algumas estruturas elas são tão complexas e elas só funcionam daquela maneira complexa, ou seja, seria impossível para aquelas estruturas terem evoluído gradualmente, porque se aquela estrutura não tivesse sido planejada daquela maneira, elas seriam inúteis para uma evolução para estágios superiores. É complicado, né? Realmente é complexa a explicação, complexidade irredutível. É a base da teoria do design inteligente. Capítulo 5, o veneno do materialismo. Aqui os autores vão mostrar como o materialismo ele tem deteriorado a civilização ocidental. Na realidade, o meio acadêmico está infestado do materialismo, do ateísmo. Então o evolucionismo ele foi tomado como um braço forte do materialismo. Agora podemos explicar tudo sem colocar Deus na jogada. Então quando chega uma teoria nova como o DI, o design inteligente, que propõe que há sim um designer, há sim um arquiteto, alguém que planejou o universo, é logo rechaçada essa teoria, não por conta simplesmente de conceitos científicos, mas muito por conta da filosofia, da ideologia materialista que permeia todos os campos da sociedade. No capítulo 6, Quebrando o Encanto do Materialismo, ele vai dar aqui algumas dicas de como aqueles que defendem o design inteligente podem agir a fim de propagar o DI cada vez mais. Ele dá dicas para, por exemplo, jovens cientistas, aspirantes a cientistas, para terem bastante cuidado, para não se exporem, porque nas universidades, como o materialismo ele predomina, um jovem cientista que expor publicamente que é a favor do design inteligente, ele pode ser lançado para o limbo acadêmico. Há muito isso no meio acadêmico. Já aqueles que já têm estabilidade, esses sim podem criar grupos de estudo, centros de pesquisa, para poder divulgar cada vez mais o design inteligente. Ele também dá dicas para estudantes de ensino médio, para pais de alunos, que também podem influenciar. Aqui é um contexto mais norte-americano, que realmente, lá nos Estados Unidos, as escolas públicas, os pais são bem atuantes, que os pais podem ter uma participação mais atuante do que aqui no Brasil, que realmente a atuação dos pais nas escolas públicas brasileiras é quase nula. O capítulo 7, o livro da natureza, ele vai finalizar esse livro mostrando algumas ferramentas disponíveis de investigação do DI para outras áreas da sociedade, para revitalizar a nossa cultura. Então, esse livro, Design Inteligente, Sem Censura, é um livro bem rápido, é um guia prático, como ele propõe a ser. E se você se interessa por esse assunto, essa relação entre ciência, fé, religião, ele é um livro que com certeza você gostará dele, porque ele tenta quebrar um pouco esse paradigma do evolucionismo como uma única teoria possível para se explicar a origem do universo. Eu confesso que esse assunto é um assunto que eu leio há um bom tempo, mas eu tenho muitas dúvidas ainda sobre esse assunto. Mas esse livro ele conseguiu clarear algumas coisas, mas ainda não me convenceu totalmente sobre o design inteligente. Aí eu teria que buscar outras obras de mais peso, inclusive do próprio autor, do Dembinski, que ele é
ele é um dos grandes proponentes dessa teoria aí pelo mundo afora. Aqui no Brasil também nós temos alguns pesquisadores sobre o assunto e eu vou procurar, no momento oportuno, me aprofundar mais. Eu vou fazer o sorteio desse livro no meu canal no dia 17 de setembro. Eu irei fazer o sorteio, então se você quiser ganhar esse livro, basta comentar aí nos comentários do vídeo. Eu vou lhe dar um número e no dia 17 farei o sorteio e enviarei esse livro para você, para qualquer lugar do Brasil. Ok? Então, agradeço a sua visita mais uma vez ao meu canal e vamos ler porque ler é preciso.